Essa aula será sobre função modular. Então, bora lá? Antes de começarmos o conteúdo propriamente dito, nós teremos que lembrar algumas coisinhas, como, por exemplo, o que é módulo ou valor absoluto de um número. Se você não está lembrado do que é, então vem e vamos revisar justamente o que é módulo ou valor absoluto. Então, vamos lá? Vamos observar a seguinte imagem. Nesta imagem, nós podemos observar que temos 3 ciclistas, cada ciclista está correspondendo a uma letra e a um valor específico. O nosso ciclista A ele está correspondendo ao valor 5,6, o nosso ciclista B está correspondendo ao valor 0 e o nosso ciclista C está correspondendo ao nosso valor 5,5. Mas por que eu resolvi trazer esta imagem? Para analisarmos o que é que está acontecendo com cada um desses ciclistas. Bom, se tomarmos o ciclista B, nós poderemos observar que ele está na origem, ou seja, no ponto 0, certo? E o ciclista A ele está a 5,5 metros à frente do ciclista B, enquanto que o ciclista C está a 5,5 metros atrás do ciclista B, correto? Se analisarmos isso em uma reta numérica, nós ficaríamos com o ciclista C, menos 5,5, o ciclista B, 0 e o ciclista A, 5,5. Eis que surge a pergunta: qual ciclista que está mais próximo do ciclista B? Então, para podermos analisar qual ciclista que ele está mais próximo do ciclista B, nós teremos que tomar o valor absoluto, ou seja, o módulo de cada um desses valores, tanto do ciclista A quanto do ciclista C. Então, vamos analisar. O ciclista C, ele está a 5,5 metros atrás do ciclista B, ou seja, em uma reta numérica, ele seria localizado em menos 5,5. Mas qual é esse valor absoluto? 5,5. Por quê? Porque é justamente a distância do menos 5,5 até o 0 é justamente 5,5 unidades. E o ciclista A ele está a 5,6 metros à frente do ciclista B, que é justamente a distância que ele está da origem, ou seja, ele está a 5,6 unidades à direita da origem, né? Portanto, nesse caso, quem é que está mais próximo de B? Pronto, tomando o módulo ou valor absoluto, nós temos que o ciclista C está mais próximo do ciclista B. Então, vamos lá, o que seria o módulo? O módulo é a distância deste valor até a origem. Para cada número real x, a distância do ponto que o representa até a origem é único, ou seja, podemos associar para cada x real um único valor para módulo de x. Ou seja, módulo de x, tanto faz o número ser positivo quanto negativo, ambos terão o mesmo valor, ou seja, ambos terão a mesma distância até a origem, isso pegando números simétricos. Por exemplo, menos 5 e 5, ambos, colocando em módulo, terão módulo igual a 5. Por quê? Justamente por causa disso, que a distância do ponto, a distância desse número até o ponto é justamente o mesmo. Vamos analisar na nossa reta aqui. Nós temos os pontos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Percebam que esse menos 3, ele está a 3 unidades à esquerda do 0. E o 3 está a 3 unidades à direita do 0. Menos 3 e o 3, como vocês já estudaram, são números simétricos, ok? E ambos correspondem a um único valor para o seu módulo. Módulo de 3, 3. Módulo de menos 3, 3. Por quê? Porque é a distância desse valor até a origem. Vamos analisar outros casos também olhando na nossa reta. Módulo de menos 2 é igual a 2 e o módulo de 2 também é igual a 2, que é a distância, né, do ponto. O menos 2 está a 2 unidades à esquerda do 0, enquanto que o 2 está a 2 unidades à direita do 0.
Então, o módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero. Ou seja, quando o nosso x ele for um valor positivo, o seu módulo permanecerá sendo ele mesmo. Como assim, Tassi? No caso aqui, ó, nós temos módulo de 3 igual a 3. 3 é maior que zero. Então, o seu módulo permanecerá sendo ele mesmo. Porém, se o módulo de x, o x, né, no caso, for menos x, aliás, se for um número negativo, nós teremos que utilizar menos o valor que está dentro do módulo. Como assim, Tassi? Neste caso aqui, ó, menos 3. Menos 3 ele é um número negativo, correto? Ele é um número menor que zero. Então, para tirarmos o seu módulo, nós deveremos colocar menos o que está dentro do módulo, menos 3, que resultará em 3. E para lembrar, o módulo de um número ele é sempre maior ou igual a zero, ou seja, sempre um valor positivo. Não existe módulo de um número com valor negativo, ou seja, módulo de x igual a menos 7. Isso não existe, porque como nós já vimos, o módulo de um número ele é sempre um valor positivo, ele é sempre maior ou igual a zero. Mas aí vocês devem estar se perguntando, sim, Tassi, mas onde eu posso observar a presença desses módulos no meu dia a dia? Há algo mais prático para que eu possa identificar a sua utilização? Sim, há algo mais prático. Por exemplo, nós podemos observar na variação de temperaturas, das temperaturas. Você quer saber qual que variou mais? Então, você irá utilizar um módulo desses números para saber a variação. Em altitudes, em coordenadas geográficas. Porque todas essas unidades, eles tomam o valor como referência em zero, certo? E em todas estas situações, tanto se utilizam números negativos quanto positivos, mas eles analisam a partir do ponto zero, que é a origem. Por exemplo, vamos analisar este gráfico. Este gráfico que mostra a temperatura por hora, né? Os números que são negativos, como vocês podem ver, tem o menos 10 e o menos 20, e temos os números positivos, que vai até os 60 graus. Então, quando eu digo que em uma certa cidade está fazendo menos 10 graus Celsius, quer dizer o quê? Que nesta cidade está fazendo 10 graus abaixo de zero, ou seja, ele toma o ponto zero, que é o ponto da origem, como referência. E se eu digo que em uma certa cidade está fazendo 30 graus Celsius, então quer dizer que nesta cidade está fazendo 30 graus acima de zero, ou seja, ele também toma o ponto zero como origem, e ele utiliza um módulo para isso.